Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos, nesse momento seleto vamos nos debruçar na Escritura, nossa única regra infalível e suficiente de fé e prática. Hoje examinaremos a passagem de Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 33, onde falaremos sobre a confissão de Pedro. A minha objetividade é mostrar à luz do texto que leremos a real identidade de Jesus e como isso influencia de forma prática a nossa vida cristã. Dito isso, leamos o texto referenciado, Marcos capítulo 8, versículos 27 ao 33. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Palavra de Deus. Meus irmãos, como ventilado em outro sermão, a finalidade principal do Evangelho segundo Marcos é mostrar a divindade de Jesus. E esse texto que acabamos de ler cumpre essencialmente a esse propósito. Ele é considerado o divisor de águas no Evangelho segundo Marcos, pois inicia a transição entre as duas grandes partes do livro. Os versículos 27 ao 30 resumem a primeira parte do Evangelho e trata acerca da identidade de Jesus. Sim, Marcos retoma a cristologia do capítulo 1, versículo 1 e a verdade de Jesus como Messias. Os versículos 31 ao 33 preparam o cenário para a segunda parte do Evangelho, que trata do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. E com isso em mente, iremos dividir o texto em pauta em 2 partes. A confissão da identidade de Jesus, compreendendo os versículos 27 ao 30, e o prenúncio da morte e ressurreição de Jesus, compreendendo os versículos 31 ao 33. Vamos então à primeira parte, a confissão da identidade de Jesus. Leu comigo mais uma vez os versículos 27 ao 30. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Irmãos, a confissão de Pedro acerca da identidade de Jesus deu-se quando Jesus e seus discípulos partiram de Betsaida, onde havia acabado de dar visão a um cego, e avançou cerca de 40 quilômetros ao norte até a região gentílica de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe não deve ser confundida com Cesareia, que estava localizada na costa do Mediterrâneo. A cidade foi reconstruída por Herodes Filipe e ficava ao pé do Monte Hermon. Inicialmente, ela era chamada de Panaceia e abrigava o famoso santuário ao chamado Deus Pan. E curiosamente, nessa localidade, que tinha uma larga história de idolatria, a divindade de Jesus é reconhecida. Jesus, obviamente, está em contraste com o chamado Deus Pan e todas as falsas divindades ali adoradas. Pois bem, como Jesus estava indo resoluto em direção a Jerusalém,
onde entregaria sua vida em preço de redenção, Jesus desejava ficar sós com seus discípulos, até mesmo para prepará-los para a sua morte. E nesse ínterim, Jesus perguntou o seguinte aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Notem que Jesus queria saber dos seus discípulos qual era o parecer dos homens acerca da sua identidade. Infelizmente, todas as respostas coletadas estavam terminantemente erradas. Uns diziam que era João Batista. Talvez tal crença pode ter surgido por influência de Herodes, que ao ouvir falar de Jesus, pensava que ele era João Batista, que havia ressuscitado, conforme lemos em Mateus capítulo 14, versículo 2. Outros diziam, é Elias, talvez por conta da profecia de Malaquias capítulo 4, versículo 6. E outros ainda diziam, é um dos profetas. A ideia de que Jesus era um dos profetas, e Mateus insere também Jeremias, se originou da crença de que nele e em João Batista a era profética havia retornado. Isso mesmo, depois de 400 anos sem Deus suscitar um profeta, eles pensavam que isso havia chegado ao fim. E com João Batista e Jesus, a era profética havia regressado. Irmãos, confundir alguém com João Batista ou Elias, ou com algum dos profetas do Antigo Testamento, era um tremendo privilégio, exceto para Jesus. Elias e João Batista, por exemplo, são figuras mencionadas nas Escrituras como precursores do Messias, de maneira que confundir Jesus com qualquer um deles é uma negação implícita da sua identidade messiânica. Em termos práticos, é como se eles estivessem dizendo, ele não é o Messias, talvez seja apenas um precursor. Contudo, no início do versículo 29, Jesus recapitula a pergunta e queria ouvir a resposta dos seus discípulos. E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, essa é uma pergunta-chave, uma pergunta crucial. Aquilo que professamos acerca de Jesus é uma questão de vida ou morte. Ainda no versículo 29, Pedro, representando os 12 discípulos, respondeu, tu és o Cristo. Sem qualquer hesitação, Pedro respondeu em nome dos 12, afirmando de maneira clara e inequívoca que eles criam que Jesus era o Messias. Antes dessa confissão de Pedro, lemos várias passagens nas Escrituras onde houve um reconhecimento da messianidade de Jesus. Vejamos alguns exemplos. Em Marcos capítulo 1, versículo 1, o evangelista disse que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 41, depois que André encontrou Jesus, foi procurar seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias. Em João capítulo 1, versículo 49, pouco tempo depois, Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Entretanto, depois dessas revelações iniciais, os discípulos tiveram altos e baixos em seu entendimento e na maior parte do tempo se viram confusos quanto à verdadeira identidade de Jesus. Mas agora Pedro professa, tu és o Cristo. Mas vale a pena ressaltar que isso seria impossível se Deus não revelasse isso a ele. Atente para as palavras de Jesus constantes em Mateus capítulo 16, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas o que significa Jesus ser o Cristo? A palavra Cristo é a forma grega para a palavra hebraica Messias, que significa ungido. No Antigo Testamento, os reis, profetas e sacerdotes eram ungidos com óleo. E Jesus é ungido por excelência, porque ele reúne em si os 3 ofícios. Ele é rei, sacerdote e profeta. Isso mesmo, ele é o Salvador profetizado desde Gênesis capítulo 3. E de acordo com Apocalipse capítulo 13, versículo 8, ele foi morto desde a fundação do mundo.
A implicação da confissão de Pedro atesta as duas naturezas de Jesus. Ele era plenamente Deus e plenamente homem, o que é chamado tecnicamente de união hipostática. Como Deus, ele tem todos os atributos da divindade. Como homem, ele tem todos os atributos da humanidade, mas sem pecado. Nota a grandeza da confissão de Pedro. Nela fica evidente que Jesus, sendo Deus, veio ao mundo para cumprir as funções messiânicas, proporcionando salvação aos que creem. Quando compulsamos o texto paralelo a esse, em Mateus capítulo 16, versículo 16, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você já sabe o que significa a designação Filho de Deus para se referir a Jesus, serás apenas rememorado. Mas para você que não sabe, redobra a sua atenção, pois isso é extremamente significativo. Poderíamos expor essa verdade de forma mais abrangente e detalhada. No entanto, daria apenas uma explicação sucinta, mas eloquente. Embora a frase Filho de Deus possa significar descendente de, também implica em da mesma ordem de. Logo no Antigo Testamento, filho dos profetas, como lemos, por exemplo, em 1 Reis capítulo 20, versículo 35, significava da mesma ordem dos profetas. E filho dos cantores, como lemos em Neemias capítulo 12, versículo 28, significava da ordem dos cantores. Quando usada para falar de Nosso Senhor, a designação Filho de Deus significa da mesma ordem de Deus, sendo uma alegação forte e clara de divindade. Ou seja, Jesus é da mesma ordem do Pai, coigual, coeterno e consubstancial com Deus Pai. Em João capítulo 1, versículo 1, essa verdade está bem explícita. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Paulo corrobora essa verdade essencial quando em Romanos capítulo 9, versículo 5 escreveu: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Enfim, poderíamos citar um aglomerado de passagens bíblicas que atestam esse fato, mas por ora nos damos por satisfeitos. Então guarde isso, senhores. Jesus é Deus. Agora que a real identidade de Jesus foi reconhecida, no versículo 30, Jesus os admoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. Jesus aqui pede discrição. Essa é uma afirmação clara do segredo messiânico. Seu entusiasmo do povo havia sido despertado pela ideia de que Jesus era profeta. Boatos de que ele era o Messias suscitariam um fervor ainda mais intenso. Se eles proclamassem Jesus como Messias nesse momento, isso influenciaria o equívoco de que o Messias seria um libertador político, militar. O resultado seria que o povo judeu, desesperado para ver-se livre do jugo de Roma, procuraria fazer de Jesus rei à força. Sim, isso é fortalecido ao compulsarmos a multiplicação dos pães e dos peixes em João capítulo 6. Nos versículos 14 e 15, João escreveu: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Vocês perceberam que o povo queria fazer de Jesus rei, almejando a libertação nacional? Agora que examinamos a confissão da identidade de Jesus e aprendemos quem de fato ele é, concentremos-nos agora no prenúncio da morte e ressurreição de Jesus, que compreende os versículos 31 ao 33. Leamos inicialmente o versículo 31 e o início do versículo 32. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto,
mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. Irmãos, essa é a primeira de 3 grandes predições registradas em Marcos, onde Jesus prenuncia os seus sofrimentos futuros, morte e ressurreição. Jesus estava cônscio da grande obra que ele veio realizar. Ele não veio à terra aleatoriamente. Ele veio para salvar os pecadores através do seu sacrifício único, perfeito e eficaz. Por isso, no início do versículo 31, lemos assim: e começou a ensinar-lhes que importava. A expressão importava mostra que a sua morte era uma necessidade. O Filho do Homem precisava morrer para salvar os pecadores, pois a justiça perfeita de Deus precisava ser satisfeita, e Jesus voluntariamente decidiu assumir o nosso lugar. Por isso que em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele assevera: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Outro detalhe digno de nota é que ele fala de si usando a designação Filho do Homem. De acordo com os evangelhos, esse título foi usado por Cristo para se referir a si mesmo cerca de 81 vezes durante seu ministério terreno. Essa designação não significa filho de um homem, mas expressa a sua autoridade divina, como bem observou o saudoso Sproul. Ouça o Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Como filho do homem, Jesus recebeu domínio, honra e o reino eterno para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E como filho do homem, ele iria sofrer muitas coisas. Ele seria rejeitado pelas autoridades religiosas judaicas. Ele seria realmente morto. Mas por fim, ele afirma que ressuscitaria dos mortos. Ao ressuscitar, Jesus reivindica a sua impecabilidade, porque a morte é uma consequência para pecadores. Mas Jesus ressuscitou, pois é impecável. E mais, com a sua ressurreição, ele demonstrou que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. E é preciso ressaltar que Jesus disse tudo isso abertamente ou claramente, sem o uso de linguagem parabólica. Mas mesmo sendo tão claro, quando Pedro ouviu o prenúncio de Jesus, ele teve a insolência de repreender o Senhor. Veja comigo a parte B do versículo 32. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Sproul, com a sua erudição que lhe era peculiar, observa que uma coisa é discordar de um professor. Um aluno pode levantar a mão e dizer: eu não tenho certeza se consegui compreender, professor. E outra coisa, completamente diferente para o aluno, é repreender o professor pelo seu ensino. Mas infelizmente, foi isso que Pedro fez. A palavra para repreender aqui é muito forte. Ela é usada em outras passagens para repreender os ventos ou os espíritos imundos. Podemos verificar isso no capítulo 4, versículo 39, também no capítulo 1, 25, capítulo 9, versículo 25 também. Pedro, apesar de reconhecer a messianidade de Jesus, ele estava embebido com o entendimento judaico acerca do Messias. Os judeus nessa época estavam sob o domínio romano, por isso eles esperavam um Messias que traria restauração nacional e destruição dos inimigos de Israel. Entretanto, o Messias como rei, conquistador e libertador nacional, terá lugar em sua segunda vinda. Sua missão agora era prover a expiação pelo pecado. Mas Pedro não assimila isso.
E no versículo 33, Jesus repreende o apóstolo Pedro pela sua inadequada atitude. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Notem que, em resposta à postura de Pedro, Jesus olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro. Pelo que nos parece, Pedro representou os demais discípulos quando caiu no erro de repreender o nosso Senhor. Jesus então disse: retira-te diante de mim, Satanás. Meus irmãos, temos aqui palavras semelhantes às que Jesus disse a Satanás na tentação, em Mateus capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. A frase não indica que Pedro estava habitado por Satanás, mas sim que a mesma ideia de Satanás na tentação é agora apresentada por Pedro. A ideia de que o Senhor deveria evitar o sofrimento e chegar ao trono de uma maneira fácil. E Jesus explica o porquê dessa reprimenda no finalzinho do versículo 33. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Temos aqui um dito fundamental acerca do discipulado. Pedro estava seguindo o entendimento humano do caminho a ser trilhado pelo Messias, e não a verdadeira vontade de Deus que Jesus havia acabado de expressar. Pedro pensava em poder e vitória terrenos, enquanto Cristo visualizava a redenção e a salvação por meio do sofrimento. Pois bem, amados, à luz dessa preciosa passagem que examinamos, iremos destacar 4 lições práticas para a nossa instrução. Primeira lição: a resposta correta à pergunta: quem vos dizem que eu sou? É fundamental e determinará onde passaremos a eternidade. A crença da multidão não importa. O que de fato importa é como você responde à pergunta de Jesus: quem você diz que eu sou? Você pode dizer, como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e viver à altura dessa profissão? Em 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23, o apóstolo João chama a nossa atenção para algo estarrecedor. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem um Pai, e aquele que confessa o Filho tem também um Pai. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo salienta o quanto é importante uma confissão legítima e comprometida com a pessoa de Jesus Cristo, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. De fato, somente aqueles que creem que Jesus é o Cristo são nascidos de Deus. É justamente isso que lemos em 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Segunda lição: devemos viver à altura da nossa profissão de fé. Devemos reconhecer a divindade de Jesus e nos rendermos totalmente ao seu senhorio. Acredito que as palavras de Jesus constantes em Lucas 6,46 precisam ser rememoradas. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Sim, meus irmãos, a confissão correta deve ser confirmada por uma maneira de viver correta. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, essa verdade é endossada. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Resumindo, a profissão de fé deve ser confirmada pela obediência. Terceira lição: o mundo é ignorante a respeito de Jesus. Os homens, como vimos no texto examinado, erraram ao pensar que Jesus era João Batista, Elias ou um dos profetas. Isso expressa o quanto eles eram ignorantes acerca da pessoa de Jesus.
A confissão de Pedro, conforme relatada em Mateus, deixa evidente que se o Senhor não revelasse a Pedro a real identidade de Jesus, por si só ele não saberia. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo ensina o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem irregenerado não aceita, não admite as coisas do Espírito de Deus. Por isso que, ao longo dos séculos, a pergunta quem é Jesus tem desencadeado uma série de respostas equivocadas. Para uma religião, Jesus foi um dos 124 mil profetas enviados por Alá à terra. Para outra, Jesus foi apenas um fundador de religião. Para outra, Jesus foi um ser iluminado. Para os judeus não convertidos, Jesus foi um bom mestre. Para outro segmento religioso, Jesus é o arcanjo Miguel. Para o neopentecostalismo, Jesus é apenas um milagreiro que está à disposição de todos os que querem curas e bênçãos materiais. Mas essas respostas provam o quanto o mundo é ignorante acerca de Jesus. Quarta lição: devemos anunciar o verdadeiro Jesus ao mundo perdido, na esperança de que eles possam se converter a Ele. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo pressupõe que naqueles dias os falsos mestres já estavam pregando um outro Jesus. E crer no Jesus errado é passar a eternidade em um lugar indesejado. Em Atos capítulo 8, versículo 5, somos informados que Filipe, descendo à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Cristo deve ser o teor da nossa pregação. Paulo, reiteradas vezes, acentuou que o conteúdo da sua mensagem era Cristo. Ouçam 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, e também 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa porção bíblica mostra-nos que Paulo tinha um compromisso inquebrantável em pregar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Meus irmãos, somente crendo nesse Jesus maravilhoso, os homens podem alcançar a salvação. Então preguemos a Cristo. Pedro, ao pregar aos judeus que haviam crucificado a Jesus, dizia: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Prezado ouvinte, se ainda não és um crente em Jesus, tens a oportunidade de crer em Jesus e confiar sua vida a Ele. Somente Ele pode te salvar. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.